Vamos abrir nossas Bíblias em São João, capítulo 13. Essa escritura de São João, nós conhecemos, vamos dizer, de cor, né? Todo culto de ceia é lida, mas isso não pode fazer nós nos acostumar e fazer o lava-pés como um costume, mas tem que haver sentimento, porque Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia e tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Pode se assentar, irmãos. Eu quero falar nesta manhã sobre o tema Refletindo a Cristo. O que é? Você às vezes pode ter se perguntado ou já ouvido essa pergunta: o que é ser um cristão? Ser um cristão é muito mais do que pertencer à igreja. Ser um cristão é muito além do que ter um conhecimento intelectual das Escrituras. Veja que Judas tinha um entendimento, Pedro tinha um entendimento antes do Pentecoste. Mas você vai observar que Jesus disse: quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Ele ainda não era convertido, ele ainda não era mudado de dentro para fora. Então, tem se substituído a verdadeira conversão por unir-se à igreja, por conhecer o caminho e crer nele somente intelectualmente. O profeta diz que nós temos duas faculdades mentais: a faculdade intelectual e aquela do coração. E ele disse que enquanto a fé não desce para essa faculdade de baixo, você está sujeito a viver de altos e baixos. Ele fala isso na mensagem Véu Adentro, e ele diz: tem aqueles que estão constantemente vivendo sobre o telhado, ou seja, vivendo na posição alta, e tem aqueles que vivem de altos e baixos. Um dia está animado em servir a Deus, em ir à igreja, no outro dia já está desanimado, achando que não vale a pena. E o profeta diz: o que é que faz essa diferença entre aquele que vive constantemente naquele nível superior e aquele que está
vivendo de altos e baixos. E ele nos mostra que o que faz a diferença é essa conversão, é essa experiência experimentada no coração, e não somente no conhecimento. Eu tenho aqui comigo a mensagem Imagens de Cristo. O profeta leu a mesma escritura que nós lemos. Eu quero ler alguns parágrafos para nós meditarmos nesta manhã sobre como ser uma imagem que reflete a Cristo, que reflete Ele. Como disse o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Este é o objetivo do Evangelho, te colocar a um nível aonde o mundo não veja você, mas veja Cristo em suas atitudes, em suas falas, em suas intervenções, em qualquer situação, seja Cristo em você. Aonde o esposo veja na esposa Cristo, como aquele testemunho que o profeta conta, que não está na mensagem somente para uma história a mais que o profeta contou, mas para nós refletir e buscar viver esse nível. Quando ele fala dos bêbados que estavam no bar, bebendo, e entre assuntos que vêm, assunto que vai, um deles puxou um assunto sobre igrejas, sobre crentes, e disse: olha, hoje em dia não se tem mais crentes genuínos. São todos falsos. Não se tem mais crentes como se tinha antigamente. E um deles, daqueles bêbados, disse: me desculpa, amigo, mas eu conheço alguém que realmente é genuinamente cristã. Aí os outros colegas disseram: duvido, só vendo para crer. Ele disse: não, eu conheço. Quem é? Minha esposa. Porque o maior testemunho, irmão, que alguém pode receber, não é do ímpio lá fora ou do colega de trabalho. É um bom testemunho se um colega puder dizer: olha, realmente ele vive o que crê, ele vive a fé. É bom, mas ainda mais superior do que esse é o testemunho da pessoa que vive contigo 24 horas por dia, podemos dizer. Quando aquela esposa pode dizer: não, ele realmente vive o que ele crê. Ela realmente vive o que ela crê. Quando os filhos podem dizer: não, meu pai, ele é um cristão. Minha mãe, ela é uma cristã. Porque é diante das pessoas mais próximas que nós estamos sujeitos a realmente mostrar o que realmente tem dentro de nós. Porque nos acostumamos com eles e também por estar todo momento ali. Agora veja que essa esposa, ela pôde viver o Evangelho de tal forma que seu esposo, que não era um cristão, e que fazia muitas coisas que eram dignas de ela perder a paciência, mas ela sempre agiu na humildade e ela nunca saiu da sua posição. Quem sabe muitas vezes amigas diziam a ela: você é boba. Esse homem chega, vai para os bares, volta a altas horas da noite, e você está ali sempre, cuidando dos afazeres. Você é uma boba. Mas ela sabia que a questão não era uma questão somente de expressar humanamente as coisas, mas ela tinha
algo dentro dela. A fé dela não era somente um conhecimento, mas tinha se tornado uma parte da vida dela. Era a natureza dela. E não pode alguém viver e expressar algo fora daquilo que a sua natureza é. Não pode aquela planta produzir um fruto diferente do que está na natureza. Por isso que Jesus nos chama para o novo nascimento, porque aí é uma mudança de natureza dentro de nós, que vai fazer com que nós realmente viva esse evangelho em qualquer momento. Vocês estão ouvindo, irmãos? Em qualquer circunstância. E eles disseram, duvido. E ele disse, não, realmente ela é uma cristã. E um deles sugeriu, podemos fazer um teste? E ele disse, pode. Veja que ele sabia do que ele estava falando, senão ele não iria se submeter a isso. Deus sabia de quem ele estava falando quando lhe testificou de Jó para o diabo. Senão ele não teria testificado de Jó. Observaste o meu servo Jó, como ele é fiel e se desvia do mal? Ah, Senhor, ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Tira os bens que ele tem para ver se ele não amaldiçoa na tua cara. Deus disse, não há problema, pode tirar. Só não toque na vida dele. Deus deu, Deus tirou. Foi a palavra de Jó quando perdeu os seus bens. Tira os filhos. Sim, pode tirar. Deus deu, Deus levou. Louvado seja Deus. Aí o diabo disse, mas o homem faz qualquer coisa pela sua saúde. Tira a saúde dele. Deus disse, não há problema. E quando Jó estava lá, sem os filhos, sem os seus bens, somente com sua esposa e ainda blasfemando ao lado dele, incentivando ele a pecar contra Deus, e ele sentado sobre cinzas, com um caco de telha raspando as feridas, ela disse, homem, você ainda mantém tua fidelidade para com esse teu Deus? Amaldiçoa esse Deus e morra. Jó olhou para ela e disse, mulher, tu falas como uma doida, como uma louca. Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Então veja, não era uma questão, irmãos, de ambiente. Se eu estou num ambiente, eu estou bem. Se eu não estou, não estou bem. Não, era uma questão de natureza. Quando Deus permitiu o nosso profeta passar pelas experiências que ele passou, perdeu sua esposa. Logo em seguida o médico veio e disse, olha, sua filha está morrendo. Eu quero vê-la. Não, você não pode ver, senão você vai se contagiar, levar essa doença para o seu filho. Ele driblou ali os médicos e as enfermeiras e conseguiu chegar ao quarto, e lá estava a pequena, coberta por um véuzinho ali, e para que as moscas não viessem, e seus olhos viravam de tanta dor que ela sentia. E ele disse, Senhor, tu já levaste a minha esposa, por favor, não leva a minha pequena Sharon. E ele disse, quando eu pedi a Deus, eu vi como que um lençol negro que caiu diante de mim. E eu sabia que Deus tinha rejeitado a minha oração. E naquela hora, porque é exatamente, irmãos, o diabo é um oportunista. Ele busca a oportunidade para te pressionar. E se você não está verdadeiramente ancorado e não tem sua natureza mudada, é nas oportunidades que ele vai fazer com que você
pise fora do caminho. E o diabo aproveitou a oportunidade, veio e soprou no ouvido do profeta. Veja, você fica até chega do serviço cansado, sai pregar, fica até a meia-noite pelas ruas, orando pelas pessoas, e Deus te ouve e as cura. Mas agora, quando é a sua esposa, Ele não te ouviu. Agora, quando é a sua pequena, Ele não te ouviu. Deus ama os outros, mas não ama você. E o profeta disse que naquela hora, ele cambaleou. E ele pensou em dizer: Senhor, se tu fazes isso comigo, então eu não te servirei mais. Mas antes que ele falasse, ele firmou-se na rocha que estava na alma dele. Ele firmou-se na estaca. Você tem que ter uma estaca na sua vida, que é o dia que você teve aquela experiência com Deus. E ele firmou-se ali e tomou força e disse: Deus deu, Deus levou, louvado seja Deus. Isso é cristianismo. É realmente você viver e agir por uma natureza, não por uma imposição, não por situações. Mais tarde, ele andando pela rua, encontra aquele homem que disse: Billy, depois de tudo que tem acontecido contigo, você ainda guarda a sua religião? E ele olhou para aquele homem e disse: não, eu não guardo minha religião, é ela que me mantém. Amém, irmãos? Então, isso é cristianismo, e isso é o que Deus espera de cada um de nós. Que nós realmente possa viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós cremos. Amém? Na mensagem Imagens de Cristo, parágrafo 23, ele diz assim: um entendido no assunto me disse, antes de inventar o fundidor para tirar a escória do ouro, tirar o ferro e a pirita é muito parecida com ouro, e ela é chamada de ouro do tolo, mas a forma pela qual eles o tiram, porque quando o ouro é tirado da natureza, ele vem às vezes contaminado com a perita, com a escória, o ouro do tolo, que parece ouro, mas não é, e precisa separar. Quando você vem a Cristo, você vem com certas coisas que parecem cristianismo, mas não é. São atitudes humanas, e essas coisas têm que ser tiradas de nós. Amém? Veja só, e ela é chamada de ouro, a pirita é chamada de ouro do tolo, mas a forma pela qual eles o tiravam, na época, batiam com um martelo e viravam várias vezes e batiam até que toda a escória tivesse saído. E a única forma deles saberem que eles tinham chegado ao ouro era quando quem batia conseguia ver seu reflexo nele. Aquele que batia poder ver constantemente, até que ele quase pudesse fazer a barba pelo seu próprio reflexo no ouro, o qual ele estava batendo. Às vezes você não entende o porquê de certas coisas que acontecem, e às vezes acontece com pessoas que você não esperava. Pessoas da fé, pessoas próximas de você, problemas. E você diz: por que isso, Senhor? Deus está batendo para que saia toda a perita, toda a escória, todo o orgulho, e te faça humilde. Então, como disse uma vez o irmão Beto, num tom de brincadeira, mas algo verdadeiro, ele disse: se Deus te deu
uma esposa brava, é porque Deus sabia que você precisava. Vamos dizer, Deus faz com que um lapide o outro. E o profeta diz que o diamante, qual representa nós, é a pedra mais dura que existe. E sendo mais dura, então, não há uma pedra mais forte do que ela. Então, para lapidar ela, precisa de outro diamante. Mas veja, e quando o Espírito Santo de Deus começa a bater em nós com o martelo do Evangelho, até que todas as coisas do mundo sejam tiradas e que podemos refletir a imagem do Senhor Deus. Então eu creio que nos tornamos cristãos, pois a palavra cristão significa como Cristo, refleti-lo. Amém? Vocês estão acompanhando? No parágrafo 26, agora, que tipo de imagem era ele? Se ser cristão é refleti-lo, então que tipo de imagem era ele? Ele não veio para ser grandioso, mesmo assim ele foi, mas ele veio como um servo. Ele veio não para ser ministrado, mas para ministrar. Aí está o problema muitas vezes. Queremos que os outros ministrem para nós, sirvam a nós. Mas Cristo veio para ministrar, para servir. E se eu sou a imagem de Cristo, eu me sinto bem servindo e não sendo servido. Nosso tema esta noite reflete o que ele era. Isto é o que faz dele grandioso, na minha opinião. Mesmo sendo o próprio Deus da eternidade, o próprio Deus que criou os céus e a terra, e quando veio aqui, tomou a posição mais baixa, o trabalho menos desejado que alguém poderia ter, que era de um lacaio, lavando os pés dos outros. Que diferença do assim chamado reflexo cristão de hoje? Que diferença, porque o assim chamado cristão de hoje quer ser servido. Ele começa a pensar que ele é alguém. Que diferença é de como ele foi? Ele nunca veio para ser ministrado, ele veio para ministrar. O maior dentre vós será vosso servo. E vemos nos dias de hoje que nossa tendência moderna de cristandade é: eu sou alguém, você é um nada. Deus nos livre disso, né? Eu sou alguém, você não é um nada. Que nossa tendência moderna de cristandade é: eu sou alguém, você é um nada. Está errado, não deveria ser assim. Estamos tentando refletir o cristianismo de forma errada. Deus não quer que façamos dessa forma. Nós cantamos o hino Ser como Jesus, mas quando se trata de rebaixar nosso orgulho e de ser como ele fez, então colocamos um limite. Quer dizer, até tal ponto eu vou, mas além disso não. Não, Jesus desceu até o ponto mais baixo e não reclamou. E nós, que não somos nada, queremos colocar limite. Até tal ponto eu aguento. Não, irmãos, seja um servo. Peça a Deus graça para isso. Senhor, me ajude. Amém? E ao fazer isso, o homem formou denominações onde eles podem se separar, aparentemente não tendo o Espírito. Como a Escritura diz, eles se separam. Pertencemos a uma certa igreja, é uma igreja maior, é uma igreja melhor. Nossa denominação é uma denominação maior. Isso não é agir como Jesus. Isso não reflete seu amor e sua personalidade. Ele veio ao mais baixo, à prostituta, ao mendigo, ao vagabundo e desceu lá na poeira com eles. Esta é a vida cristã.
É assim que deveria ser, refleti-lo dessa forma. Mas hoje, tentamos pensar que somos diferentes. Como isso está distante de sua oração quando ele orou, para que todos soubessem que nós éramos seus discípulos, quando amássemos uns aos outros. Ao invés disso, nós nos preocupamos com a vida dos outros. Desprezamos uns aos outros porque não concordamos com certas coisas. E saímos por aí e acusamos uns aos outros. Está vendo? E ainda assim alegamos ser cristãos. E eu conheço pessoas que alegam ser cheios do Espírito Santo, culpados de tais coisas, saindo por aí e realmente dizendo coisas más ao respeito uns dos outros, quando não deveríamos fazer essas coisas. Deixa isso ir aprofundando, irmão. Corrija-se a você mesmo se você age assim. Se você fala mal. Agora, falar, alguém diz, mas eu estou falando de algo que realmente é. Sim, se fala quando há realmente oportunidade, mas deveria falar? Não, deveria orar. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos, para dizer a vocês. O que ensina Jesus quando você vê um irmão em erro? O que Jesus ensinou você fazer? Ir até um irmão e dizer, irmão, olha, vamos orar pelo irmão fulano que eu vi ele fazendo isso. Foi assim que Jesus falou? Porque ao fazer isso, você está murmurando. Mas eu estou falando para orar. Mas você está abrindo porta para a murmuração. Porque aquela pessoa pode que você fala num espírito bom, mas a pessoa pega e passa para outro, e de repente a vida daquela pessoa está jogada ao ar. E quando vai ver, a pessoa não devia, e aí você manchou a reputação. E o profeta diz assim, irmãos, que para matar uma pessoa, não precisa você dar uma facada nele. Quantos lembram do profeta falar isso? Ele diz, basta você matar a sua reputação ao falar mal dele. Você já o matou. Mas então, como eu devo fazer? Temos o ensinamento de Jesus e reforçado pelo profeta em suas mensagens. Ele disse o quê? Vá até ele. Por exemplo, se alguém te trouxe o assunto, sabe, eu soube isso ou isso do irmão. Então, leva essa pessoa contigo. Porque a Bíblia diz, vá até ele, primeiro você só. Você viu? Você ouviu sobre isso? Vá até ele. Repreende-o. E ao falar com o espírito cristão, se ele deve, e é um cristão, ele vai dizer, realmente, irmão, me ajude. E você vai ajudá-lo a se levantar, sem com que aquele assunto tome uma repercussão que vai prejudicar essa pessoa. O diabo vai jogar depois vergonha, vai colocar um tanto de obstáculo para conseguir. E se ele não deve, ele vai dizer, não, irmão, não, isso não procede. Você está dizendo isso porque houve um equívoco. Porque o profeta diz assim, olha aqui, irmãos, aí é onde sai muitas vezes situações que alguém diz, fulano está mentindo sobre mim. Mas eu não acredito que um crente, ele venha vamos dizer assim, ele venha a planejar mentir, conscientemente. Vou mentir sobre o irmão.
Não, é que ouve de uma maneira e compreende e não compreende bem, e às vezes passa para o outro dizendo, eu acho que, e o outro já não passa dizendo eu acho, o outro já passa e diz, me disseram que, e aí a coisa vai tomando um outro rumo. Então Jesus disse, vai até ele, conversa com ele. Se ele deve e ele não aceita a repreensão, leva uma testemunha. Leva então quem falou para você. Leva quem viu então. Se ele ainda assim não o recebe, então leva ao ministério. Jesus diz, leva à igreja. E a igreja está representada no pastor que representa a igreja. Não vai trazer o assunto publicamente, porque nem todos têm altura e você vai acabar prejudicando. Leva ao ministério, está levando, ao levar ao ministério, está levando à igreja. E se mesmo assim ele não aceitar, aí vocês o considerem um republicano e pecador. Mas tem que passar por isso. Então, esse é um critério, irmão, que vai acabar com muitas fofocas, mal entendido. Se a pessoa vai... Porque o que eu estava falando e me fugiu a linha, o profeta diz assim, alguém pode dizer assim, eu vi o William Branham no bar bebendo uma cerveja. O profeta diz, em partes ele pode estar falando a verdade. Porque ele passou e me viu no bar. Mas quando ele diz bebendo uma cerveja, aí está a mentira. Vamos dizer, fosse nos dias de hoje, eu passei ali porque eu precisava recarregar o saldo do meu celular e era o lugar mais próximo. Então, eu vi fulano no bar, é verdade. Agora, quando diz bebendo uma cerveja, é mentira. Então, as mentiras, irmãos, e às vezes acontece assuntos que vêm, que parece ser verdade mesmo, tem pontos que comprovam isso e aquilo, e há pessoas, irmãos, que elas trazem, e você diz, irmãos, você foi falar, será que é? Não, é assim, porque esse ponto comprova aquele e aquele outro, mas quando você vai ver, não é, porque o diabo é especialista, irmãos, de criar situações que não são verdadeiras. Então, irmãos, quando você souber alguma coisa de alguém, não vai pôr no grupo lá da oração, vamos orar por fulano, irmãos. Você expõe a pessoa, você expõe aquele problema. Não vai lá na casa do irmão, sabe, eu estou sabendo de uma coisa. Não, você soube, é um dever teu como cristão. Ir até aquela pessoa e dizer, irmão, eu estou sabendo disso, é verdade? Se é verdade e ele tem humildade, ele vai dizer, sim, irmão, me ajude, ore por mim. E ali vocês vão se unir em oração e vão derrotar o diabo. Se não é verdade, o assunto termina ali, para ali, não prossegue. Porque é que nem fogo, sabe, irmãos, que quem já viu, eu, quando pequeno, morei na roça. Se queimava palha depois que trilhava o feijão, e o trigo, especialmente, dá uma palha que fica compacta, né? E aí você põe fogo, parece que não vê, mas o fogo está indo por baixo, queimando. E às vezes o diabo vai queimando por baixo. E vai estragando. E às vezes tem pessoas que não têm estrutura e acabam desviando. E quem é? Uma vez o pastor Febrônio falou que há muito tempo atrás, de uma jovem que tinha um problema chamado barriga d'água, né? Algo assim, e daí começou alguém falar, eu acho que a fulana está grávida. Mas daí o outro que ouve já não diz acho, já diz, você sabia que a fulana está grávida? E nem sabe de quem é. E a coisa vai e vai. E a pessoa estava doente. E acabou
machucando-a de tal forma que se foi. Quem é que vai dar conta pela alma dela? Alguém naquele dia vai ter que prestar conta perante Deus. Então, irmãos, cuidado com a língua, cuidado com o que você fala, cuidado. Não queira saber, o pastor Febrônio sempre diz, não queira saber aquilo que você não gostaria de saber. Eu não gostaria de saber da derrota de alguém, então não vou querer ficar perguntando. Se chegar a mim alguma coisa, é porque Deus permitiu para que eu ore. Agora, que tal se alguém chega e me diz assim, ó, irmão Lucas, eu estou sabendo isso dele. E aí eu chego para o irmão Rivailton, vamos orar pelo irmão Lucas. Eu soube isso. E aí o irmão Rivailton pode falar para o outro irmão, daqui a pouco todo mundo, só ele que não está sabendo. E se fosse direto a ele, ele iria me esclarecer e dizer, não, irmão, não é assim. Então que Deus nos ajude, irmãos. Parece que saímos fora, né? Mas é bom, Deus atinge aquilo que necessitamos, né? Porque nós precisamos, e o profeta está nos ensinando que refletir a Cristo é você realmente ter essa natureza correta de servir e não causar dano. Aonde o parágrafo ficou, parei, não me lembro agora. Ele diz assim, isso não é agir. Mas quando se trata de rebaixar nosso orgulho e de ser como ele fez, então colocamos um limite. E ao fazer isso, o homem formou denominações onde eles podem se separar. Que nós já passamos, né? Isso, alguém diz, nossa denominação é uma denominação maior. Isso não é agir como Jesus. Isso não reflete seu amor e sua personalidade. Mas hoje tentamos pensar que somos diferentes. Como isso está distante da sua oração, quando ele orou para que todos soubessem que nós éramos seus discípulos quando amássemos uns aos outros. Ao invés disso, nós nos preocupamos com a vida dos outros. É aqui que nós estávamos, né? Desprezamos uns aos outros porque não concordamos com certas coisas. E saímos por aí e acusamos uns aos outros. Está vendo? E ainda assim alegamos ser cristãs. Eu conheço pessoas que alegam ser cheias do Espírito Santo, culpados de tais coisas, saindo por aí e realmente dizendo coisas más a respeito um dos outros, quando não deveríamos fazer estas coisas. Então não saia por aí falando mal um do outro. Se você sabe, vai até ele e o ajude. E se ele não deve, você ficará sabendo. E se ele deve, você vai ganhar seu irmão para Cristo. Amém? Mas hoje, a educação, a associação com a igreja e os vínculos com o mundo trouxe a igreja a tal ponto que o intelectual substituiu o espiritual. Você não pode chegar a Deus exceto pelo Espírito. Só há uma forma de o homem chegar a Deus, e essa é através do Espírito Santo. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso é tão verdadeiro quanto pode ser. Cristãos, queremos colocar uma caderneta em nosso coração e anotar essas coisas agora. Vamos pensar nisso. Alguns de nós pensamos de ter todo o conhecimento. Há aqueles que dizem, agora esperem, eles amam ser doutores e padres e assim por diante. Mas sabendo de tudo isso, se você tivesse todo o conhecimento, não te faria bem algum, a não ser que você tivesse um espírito de amor em você. A Bíblia diz, ainda que eu conheça toda a ciência e não tiver caridade, nada serei. E de que adianta o nosso conhecimento se alguém diz,
eu não iria a um avivamento desses, porque aquelas pessoas não são instruídas. Eu não me associaria a eles, não importa se eles sabem o ABC ou não, eles podem conhecer Cristo. Certamente, você não consegue se rebaixar tanto, que Deus possa sempre manter esse espírito em mim, rebaixar no que ele crê, no que ele não crê, qual credo, cor ou sei lá. Eu quero esticar a mão para ajudá-lo. Claro, eu quero esse espírito em mim. Não vou achar que sou melhor do que ninguém mais. Eu poderia estufar o meu peito e dizer: todas as pessoas ficam de pé quando eu chego. Ou eu tivesse a melhor campanha que todos eles. Afinal, quem sou eu, senão o barro que Deus fez? Deixe-me humilhar e sua vida será refletida. Vamos todos nós cristãos nos sentir assim. Conhecimento não nos leva a lugar nenhum. Amém? Sem o Espírito Santo, precisamos ter realmente essa experiência. Veja só, ele usa aqui um exemplo para nós compreender. E no mesmo instante em que, e no mesmo instante em que ele está se exibindo, ele falando de um pássaro, né? Ele fala assim, por exemplo, vamos supor que tivesse uma gaiola cheia de canários, e essa gaiola fosse do tamanho deste tabernáculo. E um canarinho sobe e diz: quero dizer algo a todos vocês. Acontece que sou um pouco superior a todos vocês. Veja, eu sou um canário que sabe tudo sobre o ser humano. Eu sei explicar tudo. Eu vi a senhora andar pela casa, vi as crianças brincarem, sei de tudo isso. Agora, todo mundo me ouça. O canarinho dizendo para todos, né? E no mesmo instante em que ele está se exibindo, um universitário da Universidade de Princeton chega com um vocabulário requintado e ele começa a conversar com aquele canarinho usando o vocabulário mais polido que ele pode usar. E falando com esse canarinho. Eu imagino que o camaradinha viraria a cabeça para o outro lado e ouviria tudo, mas ele não sabe de nada do que ele está falando. O Brando está mostrando, quando a gente se orgulha e diz, eu sou o melhor, eu conheço mais, ele diz semelhante a um canarinho, que chega para todos os outros canarinhos e diz, eu sou mais que vocês, eu conheço sobre o ser humano, eu vi a senhora como ela age na casa, eu vi as crianças. De repente chega uma pessoa bem polida, né, e começa a conversar com o canarinho. Mesmo assim, ele consegue ouvi-lo, mesmo assim, ele consegue vê-lo, mas para que serve todo o conhecimento? Nada, porque ele não sabe do que o homem está falando. Por quê? Porque tem um cérebro de canário, ele não tem um cérebro humano, ele só entende o que um canário entende. E é assim que é o ser humano. Não interessa quão intelectual você é, nós ainda temos cérebro de canário, porque somos apenas seres humanos. Deus se faz conhecido pelo Espírito e pela revelação do Espírito Santo. Nunca vamos conseguir compreendê-lo através do intelecto. Você pode até discutir, ter reuniões com os intelectuais e psicólogos, e quando você quiser. E as pessoas nunca conhecerão a Deus. Eles não conseguem. Você pode explicar e dizer que as pessoas que choram e dão a outra face são antiquadas. Mas esse é o homem que está refletindo Cristo em sua vida. Um homem que é humilde, um homem que caminha com Deus, agirá como Jesus. Mas veja, o passarinho não conseguiria entender. Contudo, ele achou que ele conseguia, porque ele não foi feito dessa forma. Sua capacidade mental não se compara com o desse estudante inteligente. Em nossa capacidade mental, e nem nossa capacidade mental se equiparar com a de Deus,
Como pode nossa pequena mente finita se comparar com a mente infinita de Deus? A mente infinita de Deus está bem além do intelecto humano, a tal ponto de ser impossível de existir. A única forma de aquele pássaro entender o que aquele homem está falando é retendo-se e aceitando e fazendo o que ele achar que o homem quer que ele faça. Essa é a única forma de conhecermos a Deus. Seguir a liderança do Espírito Santo é antiquado, mas é o programa de Deus. Sempre foi o programa de Deus, sempre será o programa de Deus, não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. É por aí que começa. Amém? Então o profeta está mostrando que por mais que nós conheça, ainda nossa mente é insignificante. Quem sou eu para achar que sou melhor que você? Ou você para achar que é melhor do que eu? Estamos aqui para servir. Esse é o chamado de Cristo para mim e para você. Hoje nós vamos ter a ceia, vamos ter o lava-pés. Não vamos fazer o lava-pés como uma tradição, mas vamos fazer realmente e ter a nossa vida, irmão, à altura do lava-pés. O que é ter a vida à altura do lava-pés? É você servindo o seu irmão. É você tendo o seu irmão como seu senhor, seu superior. É isso que o Evangelho nos ensina. Sara chamava seu esposo de Senhor, reverenciava. E a Bíblia diz que o marido deva amar a esposa como Cristo amou a nós. Isso é cristianismo. E como é que Cristo amou a nós, irmãos? Buscando ser servido por nós? Não, Ele nos serviu. Ele se fez servo. Aleluias. Nunca veio para ser servido ou para ser ministrado. Nunca veio para que ele fosse ministrado, mas para ministrar. Ele tomou o lugar de um servo, e se o Rei dos céus pode fazer isso, e somos membros do seu corpo, vamos ser todos iguais, não ser diferentes, mas humilhar-nos em sua presença. Não importa o que o mundo ou o povo intelectual tenha a dizer, não pense sobre isso. Simplesmente receba mais do Espírito Santo e seja como Jesus, humilde, meigo, modesto. Tome seu lugar, que ele tomará o seu no julgamento. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Veja que coisa gloriosa. Tome o seu lugar. Tome o lugar de Cristo aqui como servo. E ele tomará o seu lugar no julgamento. Ele te representará. Você não terá que ser julgado. Aleluias! Então, ser como Cristo, irmãos, imagens de Cristo, refletindo a Cristo. O que é ser um cristão? É realmente refletir a Cristo. E Cristo foi servo. Cristo não agiu como Senhor, mas como servo. É o que Ele espera de mim, é o que Ele espera de você. A igreja, tendo o seu irmão com grande estima, tendo a sua irmã com grande estima, e quando você tem alguém como superior a você, como você tem realmente, você reverencia, você fará de tudo para beneficiar aquela pessoa, não para denegrir, não para causar dano, mas você realmente estará ali para ajudar aquela pessoa a dar um passo a mais. Mesmo que aquela pessoa, irmãos, esteja toda machucada, mas que eu seja um sirineu para ela, que você seja um sirineu. Não, jamais um soldado romano para dar um chute naquela pessoa, mas vamos realmente, irmãos, buscar esse amor cristão em nós,
o Espírito de Cristo, o sentimento de Cristo. E isso nos levará, irmãos, a um nível tão alto, a tal ponto que o mundo não verá mais nós, mas verá Cristo em nós. Amém? Feche vossos olhos. Precioso Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, por ter um profeta que nos ensina todas essas coisas. Agora, Pai, o que causa temor em nosso coração é que se tivermos tudo isso guardado na prateleira e não vivendo, isso um dia vai nos condenar. E nós não queremos, Pai, ser julgado, mas nós queremos, Pai, estar contigo naquele dia. Por isso, Pai, que nesta manhã, essa pequena palavra, mas de tão grande significado, Pai, num domingo de ceia, como teremos a ceia logo à tarde, Senhor, no final do dia, que o Senhor ajude, Pai, estarmos nesse espírito de servo, para ministrar, para servir, para, ó Deus, apoiar, ser uma pedra de apoio, ser um incentivo, Pai. Nunca permita, Pai, que a minha vida, minha atitude ou alguma palavra minha seja motivo de desânimo, Pai. Seja motivo, Senhor, de prejuízo. Ajuda meus irmãos, que eles nunca tenham, Pai, participação em algo que venha causar, Pai, um desânimo, que venha, ó Deus, fazer alguém parar, ou, ó Deus, escandalizar quem quer que seja. Mas dá-nos o Teu Espírito, Pai. Isso é ser cristão, isso é refletir a Cristo. Senhor, que isso não fique somente em palavras, mas eu oro, Pai, do profundo do meu coração, crendo que o Senhor disse isso para nós nesta manhã, e que o Senhor possa fazer isso se tornar firme e sólido em nossos corações. Tira o orgulho, Pai. Tira, Senhor, a superioridade, se é que há em alguém, mas põe em nós o espírito de servo, pois te pedimos isso, Pai Santo. E quando nos deparar com algum irmão em falhas e problemas, nos ajuda a agir como Cristo nos ensinou. Nunca deixe, Pai, nós matar a influência um do outro, mas que nós possa ser, Pai, aquela água que vem para dar mais brilho, para dar mais vida na influência do meu irmão, Pai. Faça isso de nós, dá-nos esse espírito, Pai, dá-nos esse desejo, que possamos viver o Evangelho por natureza, e não, Pai, por um intelecto, que sempre irá falhar, mas se for por natureza, ela irá, Pai, sempre florescer em todos os momentos da nossa vida. Assim eu oro por mim, oro por meus irmãos, oro por aqueles pela internet, Pai, porque é esse Espírito que nos colocará na base para o arrebatamento, Pai. Leva-nos a isso, amplia isso em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus.